Defesa Benoni, variante com bispo F4. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, C5, D5, E toma D5, C toma D5, D6, cavalo C3, G6. Chegamos na posição principal da defesa Benoni. A ideia das negras é aproveitar a diagonal A1, H8, pressionando com o bispo, e usar a coluna central E aberta pressionando. Além disso, dispõe do avanço dos peões da ala da dama. Todos esses planos para ativar as peças, tentando compensar a debilidade da estrutura de peões, em especial D6. As brancas dispõem do plano central, com o avanço do peão E, algumas vezes até do F, para jogar E5, ou pressionar de forma direta a cadeia de peões. A manobra mais conhecida para isso é cavalo D2, C4, que é a manobra antiga, seguido de bispo F4, apertando o ponto fraco D6, sempre misturado com o plano de E4, E5. Estamos vendo as possibilidades das pretas nessa posição. E agora o lógico bispo F4. Já coloca o bispo direto na diagonal que pressiona o peão D6. Vamos seguir a partida Sargis-Sisian e Alexander Fia no Campeonato Mundial por Equipes de 2010. A6. Aqui o Fia seguiu com A4. Ou melhor, o Sargis-Sisian seguiu com A4, impedindo que o Fia ganhasse espaço na ala da dama com B5. Outro plano é E4. Plano moderno, antigamente se considerava muito ruim deixar as negras avançarem na ala da dama, mas hoje já chegou à conclusão que não é tão perigoso assim. Por exemplo, depois de B5, dama E2 defende o peão E4, que está vulnerável ao avanço em B4. Depois que o cavalo tem que sair, cai o peão E prepara um futuro E5. Bispo E7, dama C2, roque, A4, B4, cavalo D1, jogado em Graf e Moranda 2007. Essas linhas têm sido bem desenvolvidas agora, permitindo que as negras avancem na ala da dama. Um plano comum é H3 para manter o bispo na diagonal que pressiona D6. A4, bispo G7, H3, seguindo o plano citado, roque E3, dama E7, bispo E2, cavalo de BD7. O grande mestre brasileiro Fia mantém o plano original das negras de pressão pela coluna E. Roque, cavalo E8. As negras devem sempre procurar um plano ativo. E Fia libera a diagonal para o bispo, pressionando a grande diagonal. Torre A1, cavalo E5, a casa-chave para as negras nessa linha. Cavalo D2. As negras sempre têm que levar esse plano em consideração. F5, bispo H2, cavalo F6. Fia dificultou que as brancas jogassem E4. A5, plano comum também, bloqueando a ala da dama.
bispo D7, e agora o Sargisian tomou uma medida jogando F4. Talvez aqui dama B3 ofereceria melhores perspectivas, com a intenção de pressionar na ala da dama, segurar o peão D, mas depois de F4, a vantagem das brancas é expulsar o cavalo de E5, e a desvantagem é fechar o bispo de H2. Cavalo F7, bispo D3, torre de A é 8, agora as negras têm excelente posição. Dama B3, bispo C8, cavalo C4, agora a pressão não é tão desagradável, porque o bispo está bloqueado. Dama D8, dama B6, torre E7, dama toma D8, torre toma D8. O jogo ainda é muito complexo, mas as brancas não têm uma forma tão clara de fazer a ruptura clássica, e qualquer outro tipo de ruptura pode favorecer as negras. Por exemplo, a tentativa de um B4 abre a diagonal para o bispo de G7 e pode abrir a coluna C para as negras, que pode vir a ser favorável. A partida terminou em empate depois de bispo G3, H6, bispo F2, bispo D7, cavalo B6, cavalo E4. Essa casa passou a ser a mais importante para as negras. Cavalo toma E4, F toma E4. Agora, apesar do peão E estar fraco, o de D também já ficou definitivamente sem um companheiro para apoiá-lo. Bispo E2, bispo toma B2, torre A2, bispo F6, cavalo toma D7, torre toma D7, torre C1, H5, torre C4, torre D8, torre de A4, tentando capturar o peão E, capturando, torre de D E8, bispo D1, cavalo H6, bispo C2, colocou a pressão máxima na debilidade aqui, H4, torre toma E4, e agora, depois das simplificações, torre toma E4, torre toma E4, torre toma E4, bispo toma E4, cavalo F5, bispo D3, rei F7, bispo toma F5 equivale a uma proposta de empate, e o empate foi acordado. A chance de vitória era mínima para as brancas, acordaram o empate.